E eu acredito que Deus ainda tem algo a falar ao seu coração nessa noite, amém? Queria agradecer a Deus por essa igreja maravilhosa, pastor Wallace com a sua família, pastor Robert que nos acolheu aqui. E confesso que estamos muito felizes por estar aqui. E hoje é um dia especial. No final da mensagem você vai entender por que melhor, tá bom? Vamos ficar de pé. Pegue a sua Bíblia. Irmão Isaac, me ajuda aqui, rapidinho. Abra a palavra de Deus no Salmo de número 137. Vai procurando aí. A mídia nos ajuda aí também. Salmo de número 137. Menu em diante, o verso 1 em diante, tá? E antes de começar a pregar, eu queria pedir que ele cresça, que diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor, infinita humildade, Salve de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor. Amém. Salmo de número 137. Eu confesso para a igreja que essa passagem bíblica, desde quando eu desci as águas, desde quando eu me converti, ou até mesmo disso, é uma das passagens bíblicas mais emocionantes a qual nós temos acesso. Essa passagem bíblica, ela marcou a vida dos judeus, mais ou menos como o Holocausto, para você ter ideia. Se você pegar um judeu e perguntar para ele quais foram os dois momentos mais marcantes da sua história, em primeiro lugar, eles falarão que foi o Holocausto. Mas em segundo lugar, com certeza, eles dirão que foi o exílio da Babilônia. Amém? A palavra de Deus diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ou seja, naquelas árvores que tinham na beira dos rios, nós penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores, os nossos inimigos, pediam para nós canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: canta para nós uma das canções de Sião. E nós olhávamos um para a cara do outro e falava: como poderemos cantar as canções do Senhor se nós estamos em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca e que eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Amém. Nessa noite, debaixo dessa palavra, eu queria fazer aqui um paralelo entre o cativeiro físico do povo de Deus com o cativeiro emocional nos dias atuais. Amém? Pode tomar o seu assento. A história diz que, devido à desobediência do povo de Deus, devido às transgressões do povo de Deus, Deus ordenou, ou Deus premeditou, o exílio do povo de Deus. Diga para o seu irmão: Deus premeditou o exílio do seu povo. Em Jeremias 25:11, não precisa abrir,
Diz que toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Logo, eu posso afirmar que o cativeiro babilônico teve o seu início profetizado. Logo, também, eu posso dizer que o cativeiro babilônico foi vivenciado, porque Daniel e Ezequiel foram levados para lá e presenciaram toda aquela situação. Para vocês terem ideia, para quem não conhece a história, o rei Nabucodonosor pega todo o povo de Deus, que já estava acostumado a orar, a buscar a Deus, a cantar. O povo de Israel, o povo de Judá, era conhecido ou é conhecido como um dos povos mais festeiros da face da terra. Imagina só uma ilustração, você morar em um lugar onde você chega na rua, na calçada, abraça os seus amigos, faz aquele churrascão, abraça, canta louvores a Deus, as crianças correm no quintal, correm na rua, não tem violência, não tem nada. Imagina só uma nação dessa, que bênção seria viver num lugar assim. Eu, na minha infância, vivi algo parecido, mas não chega nem aos pés a esse povo festivo. Então o rei Nabucodonosor, devido a essa transgressão, ele fala, invade, traz todo mundo que está lá. Não, melhor, traz só o povo rico, o povo perfeito, traga só o pessoal da elite e deixa lá os velhos, os coxos, deixa só a ralé, que é para a terra se acabar de vez. E assim foi feito. Todo o povo foi levado para a Babilônia e ficaram lá por 70 anos, porque o cativeiro foi profetizado, foi premeditado. E Daniel e Ezequiel é mandado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nunca abandona os seus filhos. Repita comigo, Deus nunca te abandona em local algum, muito menos no cativeiro. Porque Daniel foi e Ezequiel foi. Qual era o papel deles? Diminuir a dor do sofrimento no cativeiro. Porque eles eram profetas. Então, quando a coisa estreitava, chegava Ezequiel lá e lembrava, olha, Deus disse que te trouxe, mas Ele vai te levar de volta para a sua terra. E aí o povo dava uma animadinha. Mas quando nós chegamos ao Salmo 137, é de rasgar o coração. Por quê? O jogador de futebol, quando ele está no fim da sua carreira, ele pendura a sua... Quando estamos desanimados, nós penduramos muitas coisas. E o povo que adorava e tocava e faziam festas em Judá, penduraram a sua harpa. Se nós pararmos somente nesse versículo aqui, nós teremos aqui mais um sermão para pregar aqui, mas não é nisso que eu quero chegar, porque nós iríamos falar de desânimo, iríamos falar de murmuração, de um monte de coisa. Mas o que eu quero traçar aqui é um paralelo entre o cativeiro físico da Babilônia com o cativeiro emocional nos dias de hoje, e tudo isso relacionado a família. Então nós já vemos que o cativeiro ele teve um início profetizado, Jeremias 25:11. O cativeiro ele foi vivenciado por Daniel e por Ezequiel. O final do cativeiro também foi profetizado pelo mesmo Jeremias. Imagina só, como que Deus é um Deus zeloso. Ele fala assim, ó, vai lá, faz isso e aquilo e leva para o sofrimento, mas diz também no mesmo momento que eu vou trazer de volta e eu vou honrá-los de novo. Olha o Deus que você serve, meu irmão. Olha o Deus que você serve. É o Deus da segunda chance. É o Deus que todos os dias nós nos levantamos e pedimos mais uma chance, e Ele dá mais uma chance, e Ele dá mais uma chance, porque esse Deus é um Deus zeloso. Então nós tivemos no mesmo livro de Jeremias 29:10 o cativeiro com seu fim profetizado. E nós temos também a confirmação em Esdras 1:1 do fim do cativeiro. Já fizemos uma pincelada aqui no cativeiro, beleza? Então agora nós vamos falar um pouco o que isso representa nos dias atuais. Meu pastor, o que você está dizendo? O que tem a ver o cativeiro físico com os dias de hoje? Eu não estou entendendo nada. Tem muita coisa a ver. Porque se eu traçar um paralelo entre esses dois tipos de cativeiro, nós podemos entender que, em primeiro lugar, quando você está longe de casa,
Quando você, imagina só, esse pessoal das guerras e tal, saindo de suas terras, indo para outros países, sendo refugiados, etc. e tal, são separados ali da sua família. Você imagina só. Eles estão no Brasil, ou estão nos Estados Unidos, o cara de repente é da África, é da Ásia, enfim. Uma das primeiras coisas que eles perdem é sua identidade. Um dos principais objetivos do cativeiro físico é tirar a identidade do povo. Porque é esse povo que eu estou falando. O povo era festivo, o povo era forte, o povo geograficamente tinha um lugar para adorar a Deus, que era o templo. O povo tinha tudo do bom e do melhor. E logo eles estão na beira de um rio, sendo pisoteados e massacrados pelos seus opressores, e eles não estavam pedindo uma boa, eles estavam cutucando e falando assim: ei, você não é o bonzão? Você não é o filho do Deus lá, aquele grandão? Então agora cante para mim um dos cânticos de Sião. Dedilhe alguma coisa aí que você cantava para o seu Deus. Mas a identidade tinha sido manchada e logo eu me deparo com um povo frustrado e com a sua identidade marcada pela opressão do inimigo. E nos dias atuais, será que nós temos pessoas assim no nosso meio? Será que o inimigo não tem jogado na sua cara todas as manhãs ou de repente à noite ou durante o dia? Cadê o seu Deus? Cadê as vitórias que outrora você... Cadê as festinhas de comemoração? Cadê o culto de ação de graças? Cadê? Você está desempregado? Agora você não tem nem o que comer direito, as suas vestes estão velhas. Isso é o que jogaram nas nossas caras hoje, porque nossa identidade está sendo corroída pelo cativeiro emocional. Hoje eu não preciso de uma grade para me prender, hoje eu não preciso de uma cerca, de muros altos. Se eu jogar na minha cabeça que algo não é para mim, que algo, eu não consigo algo, e você vai entender no final com o testemunho rapidamente, isso não vai se concretizar. Mas como eu disse, Deus sempre manda os seus profetas para alegrar e para alertar o seu povo e lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir aquilo que começou. E mais cedo ou mais tarde para nós, mas na hora certa para Deus, Ele vai pegar você e vai te levantar e vai dizer assim: eu não disse? Cativeiro físico. O povo saiu do seu lar, a sua terra, geograficamente falando. E no cativeiro emocional, a cultura moderna me impõe o seguinte padrão: você tem que ter. É imediatismo. Eu quero hoje. Eu quero agora. Às vezes eu me deparo ali em uma situação com meu filho que eu falo não para ele porque ele queria algo na hora. E aí ele fecha a cara e fica bravo. Nós somos assim com Deus. Eu quero agora, eu quero dessa cor, eu quero desse jeito e eu quero já. Porque a sociedade moldou e tirou a minha identidade com Deus e agora eu sou um imediatista materialista. E infeliz. Porque a minha mente e o meu sentimento está exilado no inimigo da minha alma, que me confronta todas as manhãs. Perda de identidade espiritual e moral. Desconexão. Somos desconexos muitas das vezes, certo? Não pertencemos a nada. O que sou, para onde vou, de onde venho. Mas esses momentos servem para Deus nos lembrar de muita coisa. Tem pessoas aqui que eu conheço há 20 anos. E eu vou te falar uma coisa. Deus tem sido fiel conosco. Quando vemos o crescimento, quando vemos a família feliz, quando vemos muitas coisas, nós podemos dizer que a minha identidade por muitas vezes foi arranhada, mas Deus tem sido misericordioso comigo. Solidão. Quem já sentiu assim? Numa roda de um monte de amigos, e você se sente sozinho. Eu já me senti assim muitas vezes, irmãos.
Muitas vezes ali naquele monte de amigos, na balada, em muitos rolês aleatórios, mas quando eu me deparava num quarto 3x2 que eu morava sozinho, eu estava sozinho, desacompanhado. Mas amanhã tinha de novo, tudo acontecia novamente, mas depois eu estava de novo sozinho. Porque a minha identidade estava totalmente destruída e desgastada. Perda de propósito. Não vou nem pincelar muito esse assunto aqui para eu correr um pouco. Perdidos dentro de casa. O exílio emocional, ele nos faz sentir perdidos dentro de casa. O pastor Robert e os irmãos aqui já pregaram nesta série. A parábola da dracma perdida. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. O filho pródigo se perdeu dentro de... E quando nós perdemos a nossa identidade, nós nos sentimos perdidos dentro de... Perda de identidades e valores. Paralelo entre o cativeiro físico e o cativeiro emocional. Em segundo lugar, divisão e destruição do lar. As ideologias, os padrões mundanos agora trazem para dentro do nosso lar a seguinte coisa. Ah, não é igual sua avó falava, não. Agora nós estamos em novos tempos. Ah, não é mais igual o seu pai falava, não. Agora cada um faz o que quer. Agora é liberdade. Agora nós temos que... Mas aquele exílio separou famílias. Destruiu lares. Rompeu a comunhão. Relacionamentos, laços emocionais. Imagina só. Aquele amigo... das rodinhas de piada, do churrasco e de uma série de outros, de cultos, de louvor. De repente ele é tirado de você. O pai é retirado do filho, a mãe, o bebê é retirado da mãe. E agora eles estão onde? Na beira de um rio com saudade de casa, dizendo, eu não vou cantar mais, porque vocês estão me oprimindo. E eu estou com saudade de casa porque eu não tenho mais um lugar para adorar. Porque eles eram dependentes do quê? Da adoração geográfica. Deus permitiu isso. Um dos motivos de Deus permitir isso era exatamente isso. Vocês vão no cativeiro aprender algo novo. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus exilia o nosso sentimento, quando Deus nos leva para longe, a nossa mente para longe, Ele permite isso porque Ele vai moldar o que também? O nosso caráter, a nossa mente, e Ele vai nos dar uma chance de quê? De colocar isso em prática. Então Deus permitiu que eles fossem levados, separados, laços emocionais rompidos, dor, quebra de estrutura e perda de esperança. Mas o que isso tem a ver com a minha família e com a minha casa? Os lares estão em cativeiro hoje, conflitos. Eu não sou um exemplo de família. Eu não venho de melhor dizendo, eu sou sim. Eu não venho de um exemplo de família. Porque eu conheci meu pai, eu tinha 27 anos. Eu tinha 27 anos, estava trabalhando no escritório, porque a minha mãe se suicidou quando ou melhor, tirou a vida, está sendo gravado o culto, para não ter nenhuma restrição. Minha mãe tirou a vida quando ela me amamentava ainda. Porque o meu pai batia nela, meu pai espancava ela lá na roça, então ela não aguentou, pegou a espingarda e tá! E meu pai ficou comigo. E eu vivi com aquilo e me falaram como foi, etc. E eu não ligava, porque eu estava numa vida maluca. Mas quando eu tinha 27 anos, trabalhava na empresa com o Wallace, o meu gerente, Roberto Frujueli, estava fazendo lá uma busca para ter a cidadania italiana. E ele falou, por que você não procura seu pai? Eu falei, mas não sei fazer isso. Ele falou, vai na internet, faz isso aqui, Google, joga lá, lista telefônica com 02, blá, 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 blá. Fiz isso. Eu sou do Paraná. E aí busquei pelo quê? Cidade que eu nasci. Porque a cidade que eu nasci foi a cidade que minha mãe morreu. 2 dias depois, para encurtar, 2 dias depois, eu estava com o telefone na mão, ligando para todos os nomes relacionados ao nome do meu pai, que era bem simples, Adão Souza, mas era um Souza com S, então isso já facilitava a minha busca. E para surpresa minha, na hora do almoço, ligou, chamou, alô. O Adão Souza está aí? Tá.
Aí o coração já gelou. Se ele tá vivo. E se ele tá, ele pode ser ele. Só no momento que eu vou chamar que ele tá dormindo. Quem tá falando? Sou filho dele. Ou seja, ele já tinha casado em 85. Eu nasci em 75, minha mãe morreu em 75. E ele casou de novo 10 anos depois. Então a lista telefônica me deu todas essas informações. Aí eu fui no cartório, o cartório me deu a lista de... o cartório me deu o nome da mãe da mulher que casou com ele. Por isso quando a gente vai casar demora um pouco. Vai correr tudo para ver se você não casou por aí. Aí eu pedi a certidão e veio lá o nome da mulher. Eu anotei o nome da mulher, procurei o nome do meu pai e não achei. Quando eu procurei o nome da mulher, eu achei. Que foi onde eu liguei. Eu não sou exemplo, eu não venho do exemplo. Aí veio aquele homem com a voz meio cansada, que ele estava dormindo. Logo, irmão, eu pensei, ou eu estou milionário, ou eu estou lascado. Porque 1h da tarde o homem está dormindo. Dia de semana. Aí veio aquela voz cansada, alô, alô. Quem fala? Eu falei, Aparecido. Ah, Aparecido lá da fazenda. Eu falei, não. Aparecido Coutinho Souza, filho de Adão Souza e Luzia Maria Coutinho Souza, falecida. Bença, pai. O silêncio tomou conta daquele espaço. Meu coração parecia que ia parar de bater, o dele então, eu achei que tinha parado, porque ele ficou em silêncio profundo. Então eu não vim de um exemplo de uma família. Conheci ele, fui lá, abracei ele, dormi na casa dele, passei, era recém-casado, minha mulher quase morreu lá, que ela não gosta de mato, e era mato, pernilongo, sapo, tudo que você imaginar. Fui para passar o Natal. Fiquei o Natal e Ano Novo. Quase voltei com o divórcio, porque a mulher falou, eu não queria ficar nem no Natal, quanto mais... Conheci. Eu não venho de um exemplo de família. Mas eu lutei para ter uma família que fosse um exemplo. Então, no paralelo atual, nós temos conflitos, separações, vícios. Dependência emocional, vícios digitais, meu Deus, nem fala essa palavra. Uma guerra para nós. Uma guerra para tirar nossos filhos das mídias, desvinculá-los e trazê-los para a presença do Senhor. Falta de diálogo. Tudo isso que temos no nosso cativeiro emocional, o povo teve também no seu cativeiro físico. E daqui saem os maus filhos, os maus pais. E aí ficamos dependendo do governo, dos professores, da educação. Porque tudo está degradado, porque nós somos cativos. Nosso pensamento, nossas emoções estão cativas. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que tudo é permitido por Deus. Tudo é permitido por Deus. Só que muitas vezes estamos juntos. O pastor falou aqui. Pedrão era assim. Estamos juntos, me liga. Mas muitas vezes estamos separados. Quantas vezes me deparo quando eu pego o celular e falo, meu Deus, quanto tempo faz que eu não ligo para essa pessoa? Quando eu tinha 16 anos, irmãos. E resumindo, minha avó materna me buscou no Paraná, me trouxe para São Paulo. E eu fui criado na região mais violenta do mundo por muitos anos, que era o Triângulo da Morte, conhecido como Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. Quando eu não estava no Jardim Ângela, na balada, eu estava na quermesse do São Luís. Quando eu não estava na quermesse do São Luís, eu estava na rave do Capão Redondo. E com 16 anos, achando que era o dono do meu nariz, eu saio de casa. Eu estava tirando dinheiro aqui, falei, não, agora que eu trabalhando, eu não estou registrado, agora eu vou buscar a minha independência financeira. Eu vou com um jornalista desse, fui. Nunca mais voltei. Sabe por quê? Porque o meu coração era de pedra. Porque eu não tinha a minha identidade mais. Porque os laços emocionais estavam rompidos. Porque a estrutura familiar foi perdida e eu não tinha mais esperança. Mas hoje aqui com 49 anos, eu posso dizer que a minha família linda aqui que Deus me deu é um exemplo de família. Somos
Temos problemas, temos dificuldades, etc e tal. Mas Deus é Deus de vitória, é um Deus que promete e cumpre aquele que prometeu. E sabe por quê? E sabe por que hoje é um dia especial para mim? Porque eu já preguei em vários estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Minas. Eu era convidado para ministrar. Mas eu perdi a identidade uma vez. Os laços emocionais foram rompidos e o meu sentimento foi cativo. E ele demorou vários anos para ser liberado. E hoje é um dia especial para mim, porque meu filho tem 11 anos. Ele nunca tinha ouvido eu pregar uma mensagem. Meu filho nunca vi. Ele está vindo hoje pela primeira vez pregando a mensagem de Deus. E olha que eu tenho uma quilometragem. Fiz parte de ministério, já cúpula de igreja, já fui da elite da igreja, já dirigi igreja com a minha esposa. Quantos anos você tinha, amor? Minha esposa tinha 20 anos. Nós dirigimos uma igreja com 100 e poucas pessoas. Lá em Aracati, lá no fim do mundo. Mas até o último momento nós fomos fiel a Deus naquele lugar, porque nós sabíamos e conhecemos o nosso Deus. Porque é um Deus que restaura, é o Deus que tira tudo e coloca e renova em nossas vidas, amém? E em terceiro lugar, nós já falamos sobre a identidade no cativeiro. Nós fizemos um paralelo que quando estamos no cativeiro emocional, toda divisão, destruição do lar, ideologias e padrões do mundo. E em terceiro lugar, e o mais importante, quando nós estamos em cativeiro, Deus nos chama ao arrependimento e à restauração. Quantos podem dizer amém? Amém. Salmo 126, coloca aqui, que eu vou rapidamente. Quando o povo estava em cativeiro, irmãos, Jeremias, ele foi levantado e disse assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, meu Deus do céu, é muito tempo, atentarei para vós. Imagina só. É como se fosse assim, eu estou de costas virado para você, mas daqui a 70 anos eu vou virar para vocês de novo. E cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Porque até então as palavras não eram boas. E vou tornar a trazer-vos a este lugar. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual é a estrutura familiar que você tem. E eu não sei qual é a estrutura familiar que você almeja. Mas hoje, aqui neste lugar, está o responsável, capaz de fazer que você tenha uma estrutura, uma família, um sorriso no rosto, porque Ele é o Deus que leva, mas Ele é o Deus que traz de volta em nome de Jesus. Eu não consigo ler isso sem encher meus olhos de lágrima. É engraçado, né? O 136, ele é o antes. E na cronologia, o 126 é o depois. O povo estava lá nas margens do rio, no salgueiro. Salgueiros são árvores. E por incrível que pareça, sabe qual é o nome do salgueiro? Salgueiro chorão. Meu Deus. A espécie do salgueiro chorão, do salgueiro que tinha na beira do rio, era o salgueiro chorão. Por quê? O aspecto dele, ele tem os galhos assim, ó. Então ele tem um aspecto triste. Então acredito que aqueles irmãos tinham até uma dificuldade para enganchar as harpas lá, porque os galhos não eram uniformes, eram todos caídos. E ele estava lá dizendo: olha, eu estou com saudade de casa, não vou cantar para você. Não adianta me bater mais, porque eu não vou cantar para você, porque eu estou com saudade lá de Sião, e eu não vou cantar mais. Aí o Salmo 126, depois que se concretiza, vai lá, tira o povo do cativeiro, o salmista diz: quando o Senhor, se coloca de pé para ler esse versículo.
Porque para mim é uma honra ler esse versículo. Porque esse versículo aqui, ele simboliza muita coisa. Esse versículo, ele simboliza laços familiares sendo restaurados, empregos sendo restabelecidos, saúde sendo restaurada, ministérios sendo levantados, laços emocionais familiares, pais pedindo perdão por filho, filho pedindo perdão por pai, casamento sendo restaurado, separação entre casais sendo destruída, porque Deus restaura através da sua palavra, e prova disso é isso. Então vamos lá. Quando o Senhor, diga o Senhor, não fui eu não merecia, trouxe restauração a Sião, ou seja, quando Ele nos trouxe de volta, era como aqueles que estavam na beira do rio chorando. Amém? Amém o que, irmão? Era como aqueles desanimados na beira do rio, sim ou não? Sim o que, irmã? Você está voltando para casa. Deus está restaurando tudo, então você não está mais sentado na beira do rio, não pendurou a harpa mais, não desistiu dos seus sonhos mais. Você está como os que sonham. Vai passar, irmão, porque a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: olha só, grandes coisas fez o Senhor por aqueles lá, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. Eu não estou mais chorando, eu não estou mais murmurando, eu estou alegre. Vira para o seu irmão e diz: eu estou alegre hoje, porque eu voltei para casa. Eu estou alegre hoje, porque o inimigo não está me cutucando com a espada e falando para eu cantar em terra estranha. Aleluia. Aleluia. É muito bom estar de volta em casa. Chegar em casa, sua cama quentinha, a sua geladeira ali, de repente até com uma água gelada só, algumas frutas ali, mas é bom demais você entrar em casa, tomar um banho e relaxar. E agora Deus fez que isso acontecesse, porque Deus levou aquele povo de volta, Deus restaurou tudo, irmãos. Olha, o antes, o agora e o depois existe. Talvez você está vivendo antes, talvez você está vivendo agora, mas eu quero te preparar para o depois, porque o depois vai ter um sabor diferente, porque você está mais forte, reestruturado, você está sem ressentimento, sua família foi restaurada, você foi levantado, seu filho está numa escola boa, seu filho tem o que comer, seu filho tem um sapato para calçar. Aleluia. Porque é assim que Deus faz conosco. Então a nossa boca se encheu de riso. Aí o inimigo começou a mandar e-mails. Começou a mandar as postagens nos grupos de WhatsApp. Dizendo assim: lembra deles? O povo da harpa pendurada, você lembra deles? Os que desistiram de tudo, vocês lembram deles? Eles estão de volta. Só que agora eles são um povo maluco. Porque Neemias já está, aleluias, Neemias já está recrutando a galera para reconstruir o templo do Senhor. E agora a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Aleluia. O que não deu para fazer ano passado, nós vamos fazer esse ano. O que não der para fazer esse ano, nós vamos fazer o ano que vem. Mas nós estaremos sempre com Deus conosco. O Deus conosco vai nos levar, vai nos trazer. Amanhã cedo, irmão, você quer ver uma tristeza de povo de harpa pendurada? É daqui a pouco aquela musiquinha do Fantástico. Quando termina o Fantástico, vem aquela musiquinha. Meu Deus do céu, que musiquinha deprimente. Significa que a segunda-feira chegou. Mas em nome de Jesus Cristo, amanhã nós seremos capacitados por Deus, porque nós voltamos para casa e Deus está restaurando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se você acredita nisso, diga: eu acredito. Eu acredito. Será que você sabe essa aqui das antigas? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É esse Deus aqui, ó. É esse Deus aqui do Salmo 126.
do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo.